Paulo, a Ana citou aí os socialistas, comunistas, progressistas, chamem como quiserem, eles têm quais nomes que eles têm? Não tem. Eles têm Lula, esse desastre, e tem outros desastres que não se apresentam como nomes realmente que poderiam cogitar alguma coisa nacionalmente, politicamente, mas o papel do presidente Bolsonaro, a gente tem falado isso desde o início da nossa terceira temporada, né, em janeiro, no fim de janeiro, a gente voltou, né, dia 29 de janeiro, a gente tem falado qual é, Paulo, o papel do presidente Bolsonaro. Ele sempre fala que tem uma missão ainda a cumprir. Qual é o papel dele a partir de agora? Ele lidera a oposição? Você acha que ele deve realmente surgir como candidato em 2026? O que você imagina para o presidente Bolsonaro a partir de agora? Combi, numa democracia, né, o regime onde o povo determina o destino do seu país, quem deve determinar o destino do Jair Bolsonaro são dois grandes agentes. Ele mesmo, ele próprio, que tem que decidir o que ele quer fazer, e o povo. Os dois parecem dispostos a continuar andando juntos. O presidente Bolsonaro continua sendo a maior liderança política de direita no país e ele, ao que parece, ao que indica, continua bastante disposto, chegou a me responder uma vez diretamente, continua bastante disposto a permanecer de forma ativa na política. Agora, enquanto nós vivermos este regime no Brasil, não há a menor chance de que isso aconteça. E veja, eu não disse governo, eu disse regime. Há uma distinção entre governo e regime. O governo Lula é uma coisa. O regime que nós vivemos no Brasil, que não é um regime democrático, isso é outra coisa. Não há a menor esperança de que o presidente Bolsonaro retorne à presidência da República ou sequer se candidate a qualquer outro cargo enquanto persistir esse regime autoritário que certamente caçará qualquer chance de retorno do Bolsonaro à política. E isso vai acontecer não só através de inúmeras ações nos âmbitos dos tribunais eleitorais, mas também no âmbito de uma enxurrada de ações de processos criminais, processos cíveis que vão tornar a vida do Bolsonaro um inferno. E esse é um dos grandes motivos pelo qual eu considero o retorno de Bolsonaro ao Brasil uma péssima ideia neste momento. Não tem por que o presidente Bolsonaro voltar ao país. Veja, o Constantino trouxe um ponto que é muito importante, que é o fato de que Lula dominava o noticiário político com as suas obradas, com as suas... eu vou usar o termo aqui que tem que ser usado, com as suas cagadas. Lula só tem feito coisa errada, e que por só tinha feito coisa errada, mesmo com uma imprensa extremamente favorável, uma imprensa extremamente leniente, elas tinham que cobrir as declarações desastradas do presidente Lula. E ele estava virando o alvo de críticas. Veja você, que absurdo. E quando o Bolsonaro, por outro lado, estava lá, meio esquecido, aqui nos Estados Unidos, quieto, o pessoal tentou colar o negócio das joias, deu um pano para a manga num primeiro momento, depois o assunto, as notícias ficam velhas, a gente que é jornalista sabe que o ciclo de uma notícia, de uma história, ele é muito curto, então você precisa sempre de material constante. Enquanto o Bolsonaro estava aqui nos Estados Unidos, fazendo um trabalho absolutamente espetacular de conexão com os conservadores americanos, o presidente aqui muitíssimo admirado, muitíssimo querido pela direita americana. Então ele vinha fazendo um trabalho maravilhoso. Quando retoma ao Brasil, tira o foco do Lula, vira alvo das vidraças, como disse o Constantino, mas também se torna muito mais vulnerável para essa enxurrada do que se chama de weaponization aqui nos Estados Unidos. Weaponization é o ato de você transformar em arma. E o que está transformando em arma é o sistema judiciário acusatório. Como o Constantino e a Ana disseram, nós viemos do futuro. E no futuro, nós vamos falar aqui hoje, o Donald Trump está sendo indiciado por um promotorzinho distrital de Nova York, indicado pelo Jorge Soros. Ora, nos Estados Unidos, o sistema judiciário ele ainda é um pouco mais protegido. No Brasil, ele é um samba do crioulo doido, essa expressão que a gente não pode mais usar, mas eu continuo usando. Porque você tem uma infinidade de promotores, procuradores, juízes que estão loucos para aparecerem. Na Jovem Pan, a gente foi alvo de um aloprado desses, que utiliza o cargo público
para fazer bullying jurídico ideológico, e isso vai acontecer todos os dias com o Bolsonaro. É impossível disso acontecer nos Estados Unidos? Não, mas dá bastante mais trabalho. Quando você quer, por exemplo, notificar alguém e a pessoa está fora do país, está nos Estados Unidos, tem um procedimento para isso, que envolve carta rogatória, é um procedimento caro, demorado, não dá para ficar fazendo palhaçada igual certamente nós vamos ver muitos aí fazendo, nesse sistema judiciário e acusatório. E eu acho que nós temos um indício muito grande, o Lacombe, que foi uma má ideia o retorno do presidente neste momento. Ele podia ter ficado aqui mais alguns meses para deixar a coisa esfriar, e deixar também a oposição numa situação um pouco mais de paz. Eu acho que o Estadão tem um pouco de razão nesse editorial, e olha que para eu dizer que o Estadão tem razão, anotem esse momento raro, porque, de fato, eu acho que o Bolsonaro tumultua, a presença do Bolsonaro tumultua o clima político que estava arrefecendo um pouco. E com esse clima arrefecido, o STF perdia o ímpeto e a justificativa para ações mais truculentas, o Xandão estava tendo que tirar um pouquinho o pé, você estava tendo a oposição conseguindo pequenas conquistas ali, atrapalhando o governo em uma coisa ou outra. Parecia que a CPMI do 8 de janeiro, perdão, o ato falho, ia sair, ou vai sair ou não vai sair. Fica mais difícil essas coisas acontecerem com a presença do Bolsonaro. Eu acho que ele atrapalha o trabalho da oposição no Congresso, e alguns dos parlamentares da oposição com quem eu conversei recentemente concordam com essa visão, falam, poxa, Bolsonaro aqui agora nesse momento ele atrapalha, ele tumultua, a gente estava tentando aqui as coisas mais no sapatinho, e isso torna muito difícil. E eu acho que a marretada final para provar que não foi uma boa ideia o retorno dele nesse momento, é o fato de que a Rede Globo está radiante, e estava radiante com o retorno do Bolsonaro. E eu duvido que a Rede Globo queira tanto bem do Bolsonaro quanto bem do Brasil. Oi, tudo bem? Essa altura você já deve estar sabendo que censuraram e desmonetizaram todas as minhas redes sociais no Brasil, além de bloquearem minhas contas bancárias e até cancelarem meu passaporte. Então, se você gosta do meu trabalho e acha que vale a pena apoiá-lo para que ele continue, eu te convido para clicar no link aqui embaixo e acessar o meu Locals. Lá você tem acesso de graça a todas as minhas postagens, sem censura, mas também tem conteúdo exclusivo para membros pagos. E membros premium podem, inclusive, trocar mensagens comigo, além de outros benefícios. Dê voz a quem te dá voz, que a gente não vai parar. Obrigado.